Olá, o Papo de Mãe está no ar. Seu filho ou filha mal deixou de ser criança e anda suspirando pelos cantos. O que fazer quando eles se apaixonam pela primeira vez? O primeiro namorado ou namorada, o primeiro beijo. Novidade para quem está deixando a infância para trás e também para os pais desses quase adolescentes. Veja os destaques do programa. Hoje em dia, eles estão começando a namorar cada vez mais cedo. Os pais ficam malucos. Mas quem é que não se lembra do seu primeiro namorado? No começo da adolescência, quando os hormônios entram em ebulição, não é só o corpo que muda, não. É também o comportamento de todos eles. E tem também uma coisinha que fica diferente. Eles começam a olhar para o sexo oposto de uma forma diferente. Olha, a mistura de euforia e sofrimento, né, para quem se apaixona e muitas vezes também para os pais de quem se apaixona. Nós vamos conversar aqui com as mães que vieram aqui hoje. Estão a Beth, a Tânia e a Andréia. Obrigada por terem vindo. Beth, você tem quantos filhos? Eu tenho uma só. Como que ela chama? Luísa, tem 13 anos. Ela está aqui, a Luísa? Está aqui. Então, no final do programa, a gente vai conversar com ela também. E a Luísa já está namorando? Ela namorou, agora atualmente não. Não? E ela teve o primeiro namorado com quantos anos? Com 12 anos, que foi no ano passado. E foi uma paixão, assim? Não exatamente, foi um namoro breve, curto, mas teve um relacionamento bem compromissor de encontros, de fim de semana, de sair. E ela te contou tudo? Contou. E daí, como é que foi pra você quando você recebeu a notícia de que a sua filha estava namorando? A gente fica um pouco preocupada, né? Porque não conhece. Na verdade, eu nem cheguei a conhecê-lo pessoalmente, assim. Porque foi muito breve o namoro. Mas foi bem legal pra ela, assim. Ela gostou de namorar. E ele era da escola? Você... Ele era um amigo da amiga da escola dela. Na verdade, o melhor amigo da amiga dela da classe. Então você tinha alguma referência? Tinha alguma referência. Daqui a pouco você conta mais. A gente vai deixar o público curioso. Até para saber depois que termina, né? Se sofreu muito, como é que é. E a Tânia tem quantos filhos? Tenho 4. 4 filhos? Qual a idade deles? Eu tenho trigêmeos de 14 e um caçula de 12. Todos meninos? Não. Os trigêmeos são 2 meninas e um menino, e o outro é o caçula é menino. Quem que veio com você aqui? Veio os 2 dos trigêmeos. Uma teve prova e o outro também tinha muita coisa para decorar hoje, também tem prova. Daí ficou. E todos estão nessa fase, né, Tânia? Então, né? Aí, sempre, sabe como é que é adolescente, né? Tem coisas que eles falam, tem coisas que eles falam entre eles. Quem que veio com você aqui? Veio a Gabi e o Cadu. E quem que tá faltando? Tá faltando a Carol e o Daniel. Ah, legal. Então você teve trigêmeos e depois ainda arriscou mais um, é isso? Pois é, foi as primeiras férias que eu fiz com o marido. Eu trouxe o souvenir a mais. Todo mundo traz alguma coisa nova da viagem. Brinde, eu trouxe um bebê. Eu falo que o meu terceiro é meu brinde também. E dos 4, quem que tá namorando? Não, ainda não estão namorando, né? Mas tem alguém apaixonado? Olha, a que não está aqui, ela é mais aberta. A que está aqui é mais fechada. Essa aqui não fala muito, ela não abre o jogo. Mas a outra não, a outra pega, ela fica assim, né? Ela já teve algumas paixõezinhas assim, desde o primário. Então ela fez eles tinham que fazer uma revistinha em quadrinho, ela fez só dela com garotinha, cheia de coraçõezinhos. Né? Ela é bem Ela anda romântica. suspirando pelos cantos? Fica. E a Andréia tem quantos filhos? Eu tenho 2 filhos, o João Pedro tem 13 e a Ana Luísa tem 6. Os 2 estão aqui, né? Os 2 estão aqui. Pô, a Ana Luísa já fala de namorado também? Não, ainda não. Mas ela assessora o irmão, né? O João está no primeiro namoro, sério. Porque ele sempre foi muito, assim, romântico. Nós somos muito amigos, eu e ele. E agora, esse ano, aconteceu, inclusive no Dia dos Namorados, o pedido para a menina. Ele foi pedir ela em namoro? Ele... Ainda tem isso? Ele é muito romântico, assim. Então, e aquela coisa, porque o amor é uma coisa que acontece, né? A gente não tem como
falar, não, sim, não existe, né? Ele não tem idade, não tem nada, ele acontece. Assim. E ele estava apaixonado? Ele assim? foi assim, é uma amiga de um amigo. E eles foram no shopping, que é a programação da idade, né? Ir no shopping, no cinema e tal. E aí ele voltou para casa, falou, ai mãe, uma gatinha, não sei o quê. E eles começaram essa coisa hoje em dia de computador, né? Que se fala muito pelo computador. E os pais dela são separados e a mãe não deixa namorar, mas o pai deixa. Então ela só pode sair quando ela está com o pai. Então teve um dia e ele foi juntando o dinheirinho da mesada. Eu falei, nossa, João, mas você... Já deu, né? Ele falou, não, mãe, mas eu tenho que pagar tudo pra ela. E ele pagou mesmo. E você já conheceu a namorada dele? Não, ainda não, porque assim, eles vão no shopping, eu deixo na porta, vou buscar na porta. Aquela coisa, né? Me deixa mais pra lá. Mas a mãe fica preocupada, assim, com o primeiro beijo, por exemplo? É assim, eu não fico preocupada, porque eu fico assim... Porque várias mães escreveram pra gente falando assim, e agora, minha filha, será que já beijou, não beijou, então, vai beijar? Essa coisa, assim, eu dou eu acho que tem um limitinho, assim, que você, para invadir uma privacidadezinha, né, e deixar a liberdade, se ele tiver alguma dúvida, para vir me perguntar. Às vezes eu fico curiosa, né? Lógico. Aí e aí, né? Rolou um beijo, né? Eu acho também que tem que ter regras esse namoro, né? Vamos até saber dos especialistas, né? Até que ponto a gente deve ou não interferir nesse primeiro namoro, né? Exatamente. Olha, o primeiro namoro dos filhos traz à tona sensações e descobertas para todos os envolvidos. Para os pais, por exemplo, o namoro é o atestado de que o filho não é mais uma criança. Para nos orientar na conversa, contamos com a psicanalista Priscila Galvani e a ebiatra Bianca Lundberg. Obrigada pela participação de vocês. Priscila, eu fico imaginando, acho que é isso mesmo, né? Eu tenho uma filha de 10 anos e é um atestado de que a sua filha ali, uma criança, está crescendo. É difícil mesmo para os pais aceitarem esse crescimento dos filhos, mas ao mesmo tempo tem que apoiar os filhos e é natural, né? É uma passagem, né? É uma passagem e tem que acompanhar isso que, como você chama? Andréia. Isso que a Andréia estava contando, que é bem interessante, né? Tem uma delicadeza, né? Até onde pode perguntar, mas tem que acompanhar. E tem que ter regras também, eu concordo. Porque certas coisas não precisam ser antecipadas também, né? Exatamente. O que é um namoro com 12, né? Porque eu acho que nessa idade, a gente sempre repete isso, dos 12 aos 17, cada ano faz muita diferença, né? O namoro com 12 é diferente do namoro com 14, do namoro com 16. O que é esse namoro, esse primeiro namorado? Com 10 anos, né? O que é namorar para uma criança de 10 anos? Ainda é criança, né? Acho que aí é só falar que namora, não tem o beijo ainda. É interessante para os pais perguntarem isso também, né? O que é namoro para você? Como é que é o namoro da sua amiga? O que eles fazem? O que não fazem? E aí, Bianca, vai também de acordo com cada criança? Porque a gente sabe que não tem uma idade certa para começar a namorar. E varia também. Tem meninas que amadurecem mais cedo. O desenvolvimento da puberdade varia, né? Isso, a puberdade, ela atinge cada pessoa num determinado momento da vida. Isso, juntamente com a característica da família, se é uma família um pouco mais aberta, que conversa desde sempre, não sobre namoro especificamente, mas sobre a sexualidade de uma maneira mais natural, acaba sendo natural, né, a consequência, né, a continuação disso, né? E aí quando começa o namoro, né, que inicialmente é mais assim uma coisa platônica, uma coisa não tão importante ou séria como a gente poderia imaginar, as perguntas e as conversas acabam sendo mais naturais mesmo, mas vocês têm razão, depende de cada pessoa, depende de cada família mesmo, de como cada família lida com isso. E até vamos explicar, para quem não sabe, a ebiatra é como se fosse o pediatra dos adolescentes, porque muita gente ainda não sabe, né? Exatamente. Todos os ebiatras são pediatras de formação e nós nos subespecializamos em ebiatria, que é a medicina do adolescente. O que eu acho importante, não sei o que vocês pensam, mas eu acho legal a mãe e o pai
conversarem com os filhos, né? Porque muitas vezes os pais acham, é muito cedo para namorar, proíbe, não pode namorar. Mas eu acho que aí é pior, né? Eu acho importante você conversar e ver como que vai ser esse namoro. Porque de repente o pai já vai namorar, vai beijar. Não, de repente, de acordo com é um namoro de acordo com a idade, né? E Sim. proibir acho que é pior, né? Que aí a criança acaba namorando escondida e acha que não é legal ter um sentimento, gostar de outra pessoa. Eu acho importante o jovem, o adolescente, ou mesmo um pouquinho antes dessa faixa etária, saber como o pai ou a mãe se situam em determinadas situações, né, na verdade. Por exemplo, a vizinha está namorando, o que eu como mãe acho isso? Expor isso para o adolescente, para o jovem. Porque aí acaba estreitando esse laço, aumentando esse vínculo. Poxa vida, ela acha isso da mocinha que está namorando, da minha amiguinha que está namorando, eu posso chegar e falar isso. Dá uma abertura para o filho vir falar, né? Até para você não ficar indo atrás para ele. Para não parecer um interrogatório, aquela coisa. No namoro da sua filha teve beijo? Como é que é? Teve. E aí foi o primeiro beijo? Acho que não. E ela contou para você e contou para o pai dela também? Contou para mim, porque a gente também tem uma relação acho super importante. amiga. Acho que não pode, de repente, contar para a mãe e esconder do pai. Acho que tem que contar para os dois, né? Então, para o pai foi bem engraçado, porque ela chegou a escrever uma carta para o pai, escrevendo que estava namorando, escreveu o nome do menino. Ela fez uma carta para ele ler, não teve coragem de sentar e conversar igual a gente faz em casa. Eu acho que tem duas conversas aí. Tem a questão da sexualidade, sim, até por uma questão de saúde e tudo mais, mas tem toda a questão do sentimento, né? O que é você se envolver com o outro? Então, vocês têm essa conversa também do respeito pelo outro? Como é que é? Eu vivo lá em casa os dois lados, né? Eu tenho meninas e tenho meninas, né? É o contrário delas. Então, os meus meninos também são bem românticos. Quando eles estavam no primário, só não deu certo, mas eles todos os dois, quando gostaram de uma menina, me fizeram parar para comprar flores para a menina. Só que acho que as meninas ficaram inibidas, né? Porque eram muito pequenininhas. Mas eles são bem românticos. E também, né, numa certa idade, eles começaram a querer conversar sobre sexo. Só que assim, eu sou filha, não tinha irmãos. Eu sou filha de militar, então meu pai era muito fechado, não conversava essas coisas em casa. E eu acho que o menino tem mais que conversar com o pai. Então eu estimulo a relação deles com o pai nessa parte de conversar sobre sexo. Eles já tiveram papos, assim, meu marido voltou eufórico, né, com a conversa aberta que eles tiveram. Meu marido tem uma cabeça muito legal, então eles conversaram muito sobre sexo. Eles tinham umas ideias, acho que um pouco diferente, alguma coisa assim, que eu também não entrei em detalhes, né, com eles. E aí eles voltaram super animados com a conversa com o pai também, sabe? Ele se sentiu mais assim, ligado nos filhos quando ele conversou. E as meninas, eu falo assim, as meninas é mais comigo, né? A gente faz um pouco, mas apesar de que quando eles gostam alguma coisa, eles vêm conversar comigo também. E a mãe sofre junto quando vê um filho sofrendo por amor, assim? Sofre, porque não tem como você, eu sou descendente italiano, então você não tem como você ser, sabe, imparcial, assim. Você entra no clima, quando eles vão fazer algum trabalho, vão fazer alguma coisa, eu participo também, sabe? Eu sou daquela mãe, assim, que tá presente. Ô, Andréia, e o que você acha que acontece com a mãe da namorada do seu filho que não aceita a relação? Ela acha que é muito prematuro? Então, eu não conheço, né? Então, assim, eu tento entender, mais ou menos, né? Por eles serem separados e o pai ser liberal e a mãe não, né? Que geralmente é o contrário. Eu acho que justamente por essa responsabilidade, acho que a mãe, quando é separada, ela tem, sabe? De não pode acontecer nada com a filha, ou o super cuidado que tem, né? E eu acho que deve ser por isso, assim, que ela segura, né? A menina, mas aí você vê que não adianta muito, porque quando ela vai para casa do pai, é o dia que ela vai. Eles têm a mesma idade? O João e a Bia têm. E a namorada tem a mesma idade? Eles têm a mesma idade. Eles não estudam na mesma escola, mas têm a mesma idade. A sua filha, o namorado, tinha a mesma idade? O namorado tinha a mesma idade. Tinha a mesma idade também. Que acho que isso, nessa idade, também faz diferença, né, Priscila? Claro. Se eles têm a mesma idade, eles estão vivenciando ali as mesmas descobertas. Estão descobrindo juntos, né? É muito mais
confortável, né? Você acha que os pais devem se preocupar se, por exemplo, a menina de 12 arruma um namorado de 17? Aí... Eu acho. E os pais têm que ter essa preocupação, assim, conversar tanto sobre a sexualidade, mas também sobre esse envolvimento, sobre esse sentimento, né? Para que uma coisa não seja isolada da outra, não é? O adolescente está amadurecendo, né? O aparato psíquico ainda não está pronto, assim, para tantas experiências, para tanta intensidade. A vida dele já é um turbilhão emocional, é uma intensidade, né? Então, às vezes a perda de um namorado pode ser um sofrimento que ele não dá conta, né? Mesmo a experiência sexual, a menina pode não estar pronta para aquilo. E isso depois deixa marcas e vai ficar uma experiência ruim aí, né? E, inclusive, faz parte, é esperado do adolescente sofrer muito, porque o aqui, o agora, o imediatismo, eu vou sofrer muito aqui durante 5 minutos, vou parecer que eu vou morrer, mas daqui meia hora eu vejo um programa na televisão e estou dando risada. E os pais não vão poupar os filhos do sofrimento. Desde pequenos, eles têm que aprender a lidar com as frustrações, né? Tem que aprender. Eu acho que aquela criança que desde pequenininha não aprendeu a lidar com a frustração, na adolescência sofre mais, né? Aí vai encarar a vida, não é isso? E quando você recebe lá no seu consultório os pais, né, que os filhos estão começando a namorar, qual a orientação que você dá para esses pais, né, porque tem um período mesmo de aceitação, de que os filhos estão crescendo e aí tem que aceitar e tem que conversar. A orientação é começar a conversar desde sempre, né? Porque não é a partir da adolescência que eles vão, na verdade, descobrir a sexualidade. A gente sabe, né, que desde o nascimento isso existe. Então tem que conversar tranquilamente, com naturalidade desde o começo, e na hora que isso aparecer, está aberto às conversas, mas também impor alguns limites, né? A gente sabe que é muito difícil que os adolescentes escutem esses limites, mas eles precisam saber qual é a nossa opinião como pai, como mãe. Olha, eu não acho isso correto, não gosto quando você faz, não gostaria que você fizesse. Saber que algumas coisas têm consequências. Exatamente, tem riscos, né? tem limites. Tá legal. Então, olha, no próximo bloco vamos mostrar como são tratados os namoros numa escola em São Paulo. O Papo de Mãe volta já. Enquanto isso, fique com o Murilo Flores e um papo pelas ruas. Você já teve o seu primeiro namorado? Já faz tempo. É verdade. Verdade. E aí, mas não tá mais agora? Não, eu já tive 2. Então, um acaba faz pouco tempo, o outro faz muito tempo. Como é que foi assim? Qual que é a tua lembrança assim do primeiro namorado? Ah, foi bom, foi lá na China. Eu conheci ele na China, porque a gente viajou juntos, e aí, tipo numa excursão, e aí a gente ficou lá e aí foi. Você já teve o primeiro namorado? Já. Esse é o atual ou... Não, o atual não. Não, esse já não é mais o atual. Não, eu tive... Foi o primeiro namorado, foi com, sei lá, há 2 anos atrás. Com o quê? 13? Com 13 anos. Você já teve o seu primeiro amor? Ah, já. Já? Mas rolou namoro, rolou beijo, rolou tudo ou não? Não, beijo sim, mas namorar mesmo não. Ah, então só foi uma paquera? Sim. E como é que foi isso pra você, assim? Foi uma coisa que marcou muito? Conta um pouquinho pra mim. Ah, sempre marca, mas tipo... Passou já. Ah, marca muito, né? Porque, tipo, sempre a gente gosta demais quando é primeiro namorado, tipo, primeiro amor. Mas depois passa. E onde que rola mais paquera? Dentro da escola ou fora da escola? Ah, começa dentro e termina fora.
Ai, é tudo muito sofrido. Eu lembro que eu sofria muito, era intenso, né? Começa dentro e termina fora da escola, né? Isso é que... Porque às vezes dentro da escola não pode pode namorar. É. Agora, tipo, eu queria saber, tipo, essa coisa de amor, né? Que eles falam muito. Como é que é, tipo, um amor platônico? Que eu acho que o maior sofrimento é quando tem aquela paixão, né? E às vezes nem conhece a pessoa, mas é apaixonadíssima. A sua filha passou por isso? Passou. Realmente é o mais preocupante, é que a gente fica mais preocupada. Porque ela estava com quantos anos e como é que foi essa paixão? Então, foi no ano passado também. Foi quando ela começou a se interessar pelos meninos mais. Com 12? Com 12. Foi na escola também. Só que o menino tinha 16. Quase 16. Da escola? Da escola. Mas ela conversava com ele ou ela só via e era apaixonada? Ela só via ele, se escondia, passava na porta da classe para vê-lo. E se ele chegava perto, passava perto, ela já virava as costas, Mas ficava... Mas por que você se preocupa tanto? É muito sofrido? É muito sofrido, porque ela chega em casa, fica falando dele, fica falando como ele é, o que ele fica fazendo. E isso, assim, trouxe algum prejuízo para ela, não sei, na escola? Trouxe, ela deu uma prejudicada nos estudos. Você acha que fica sonhando na sala de aula, né? Acontece isso, Priscila, quer dizer, acaba preenchendo todos os seus momentos, o seu espaço, de repente ela só pensava no menino, focou só naquilo. Investe toda a libido no outro, né? Fica desinvestido, não consegue investir nos estudos, nas amizades. Mas então, daí como é que faz, assim, quando tem mesmo essa paixão platônica que passa a interferir, às vezes até deixa de comer, pode interferir até na saúde? Pode interferir, sim. Inclusive, existem alguns casos realmente que o adolescente, o jovem, acaba desenvolvendo algum transtorno, né? Fica um pouco mais isolado, realmente para de conversar, para de ter amizades. E por causa dessa, enfim... dessa situação que não se desenvolveu, né? Esse amor não correspondido. Tem que ficar atento a isso de não se isolar. Exatamente. Também, né? E realmente os estudos, o isolamento dos amigos, da família e os estudos, a gente tem que ficar muito de olho mesmo. Não pode ser só o namoro, tem os estudos, tem os amigos, tem a família. Vocês têm essa preocupação? Sempre você tem, né? Porque... senão, você tem que focar, ainda mais no meu caso, meus estão chegando na época próxima do vestibular. Você tem que pensar, você tem que pensar no futuro, né? Não dá para você pegar Mas eles, até agora, pelo menos aparentemente que eu saiba, ninguém teve um namoro realmente, né? Foi para frente, ficou mais nas paixões platônicas, tudo. Mas teve muito sofrimento na paixão platônica, assim, a ponto de se isolarem, de ter esse prejuízo? Não chegou a se isolar, mas já teve muito choro, né? Ficou chateada, mas isso passa, né? Teve o caso do meu caçula que não está aqui. Às vezes a gente quer ajudar, atrapalha, né? Aí ele fala assim, não, mãe, trocaram de escola. Ele estava entusiasmado com uma coleguinha que não sei o que. Daí eles iam para uma excursão e ela convidou ele para sentar com ela no ônibus. Aí a mãe, muito legal, né? Chega e fala assim, entra no ônibus com uma câmera, vai tirar foto, fala assim, essa aqui é a fulana. Acabou. Você fez isso? Ai, meu Deus. Eu falei, gente, eu atropelei aqui, eu invadi o território, não me toquei nisso, né? Eu achei que... Né? A sua intenção foi a melhor possível, né? Pois daí depois disso ele ficou mais tímido, não me contou mais direito as coisas, ele passou a contar para os irmãos. Porque a gente também os pais também têm que tomar cuidado de não cruzar essa linha. A privacidade. E o seu filho, está acontecendo isso com ele? Olha, ele tá o João, antes desse namoro, falando em amor platônico, ele teve uma paixão, assim, mexeu com tudo, com estudo, físico, mas a menina era mais velha que ele. Ele estava com quantos anos? Ele estava com 12 e a menina tinha 14. E ele realmente ficou gostando muito dela, sabe? E assim, ela chegava perto dele, ela falava assim, oi, fofinho. Ela bem via ele, né? E ele ficava... Na escola? Na escola. E ele começou a ir mal na escola. Ele começou ele tinha vergonha, assim, era uma coisa que eu acho que ele não estava conseguindo lidar ainda com aquele sentimento. E aí teve um dia
que ele foi no shopping com os amigos dele e ela estava no shopping. E ele ficou muito feliz que ela estava lá. De repente, quem que chega? O namorado dela. E era mais velho. Ele ficou muito arrasado e ele veio para casa muito arrasado. E eu sofri junto com ele. Olha que porque ele e os meninos começaram a zoar muito com ele, porque tia, o João ficou mal. Ele é muito romântico, assim. Eu não sei o que ele pretende. Eu falei, aí entra, né? Você sofre junto, você fica com raiva da menina. Ela fazia inglês junto com ele. Aí ela, oi tia, e ela é mais velha, já com corpo, assim tudo. Aí ela assim, ai, o João, eu não vou dar carona pra ela. Eu falei pra ele, daí ela no final não tá nem dele, sabendo, né? Não tá nem sabendo. E como a gente tá vendo esses namoros, o primeiro namoro começa mesmo na escola, né? A repórter Letícia Bragalha, ela foi inclusive até uma escola de São Paulo conversar com a garotada sobre namoros. O que será que meninos e meninas contaram? Vamos assistir. Pedro é só um adolescente, mas parece artista de cinema. Tem tantas fãs que mal consegue andar pelos corredores da escola. Meu Deus do céu, é uma loucura! Elas saem correndo atrás dele na hora do recreio. Gente, eu tô impressionada. É uma verdadeira perseguição durante o recreio. Todas essas meninas aqui, olha, elas ficam atrás do bonitão da escola e ele só foge. Ele é gentil, ele joga basquete. Eu acho que ele é um pouco simpático. O que faz com que essas meninas fiquem atrás de você? Qual que é o teu charme? Minha cara. A tua mãe passou açúcar em você? Passou demais. Tanta euforia tem uma explicação. São eles os hormônios que no começo da adolescência começam a borbulhar. Muda o corpo e também a maneira de ver o sexo oposto. Você acha que tem alguma diferença entre as meninas e os meninos na cidade? Acho que eles são um pouco imaturos, essas coisas assim. Na tua idade, os meninos são mais envergonhados que as meninas? Acho que sim. Eu já conversei com as meninas aqui da escola e eu descobri que o namorador maior tá aqui. Olha, ele tenta se esconder atrás dessa franja, mas essa estratégia tá dando certo. Quantas meninas da escola você já namorou? 10. Que 10? O quê? 2? Você aprende pra depois fazer certinho depois. É o treino agora. Às vezes tem umas meninas frescas, tudo, daí não gostam, mas daí falam que não querem ficar, tudo, mas... sei lá, no fundo gosta, né? A escola vira espaço de paquera e ganha um papel importante nesse processo de crescimento. Nas aulas de educação sexual, a professora especializada tira as dúvidas dos alunos que nem sempre conversam com os pais sobre o assunto. Primeiro que os pais, muitos deles não tiveram nenhum tipo de aula desse gênero de sexualidade. Então, eles não sabem como falar e muitas vezes também não têm informações adequadas. Eles também têm os seus mitos, seus preconceitos, né? E cada vez está acontecendo tudo mais cedo. Então, para eles, ainda é o filhinho deles, né? Então, é difícil eles conseguirem enxergar que o filho já está entrando numa pré-adolescência e que muitas vezes, hoje, já na pré-adolescência, ele vai ter vivências que o pai não tinha. A hora é de descobertas. Mas cada um tem seu ritmo. Quando que você acha que vai acontecer o seu primeiro beijo na boca? Já aconteceu. Já aconteceu? Você tinha quantos anos? Tinha 12. Você acha que você já está pronta para viver isso ou você acha que vai demorar muito ainda? Acho que uns 13 anos, não sei. Você já teve namorado? Já. Quanto tempo durou? Olha, não muito. Isabela namora firme há quase 3 meses e está tão apaixonada que acha que vai durar a vida inteira. Difícil mesmo é driblar a marcação cerrada dos pais e da escola. Como eu tirei uma nota baixa, aí meu pai, esse namoro não pode interferir nisso, você já repetiu de ano, não pode mais acontecer isso. E aí eu estou estudando mais. Obviamente, muitos namoros nascem e terminam aqui, e isso é muito bom porque também faz parte do crescimento, faz parte do desenvolvimento, e a gente está aí para dar um suporte para os adolescentes, para orientar, para poder conversar e trocar algumas ideias. Agora, com relação às coisas mais, digamos, mais concretas, se pode namorar, se pode beijar, acho que sempre dentro do bom senso. Então, não dá para ficar, digamos, namorando o tempo inteiro dentro da sala de aula, é para focar no trabalho de sala de aula. O mais complicado, com tão pouca idade, é encontrar a melhor estratégia de conquista. É bem difícil, porque tem as meninas sendo meio ásperas, a gente não entende muito bem como elas estão, porque
uma hora elas são de um jeito e outra hora elas são de outro com a gente. Deixa eu te contar, isso não muda não depois que você crescer, sabia? As mulheres são meio complicadinhas mesmo. Ah, Você só tá começando, né? bom, eu acho que agora que começa e não vai ter fim mesmo. Infelizmente não tem fim, né? Mas os homens também são complicadinhos, São. não são só as mulheres. Mas é engraçado isso, né? Porque eles vivem esses conflitos, porque às vezes não querem nem estar perto e outros querem estar perto, correm atrás do menino, né? Agora, ali, a gente já tinha falado, né? Falar sobre sexualidade é muito importante, né? Que idade que você acha que é legal o adolescente já ir até um ebiatra, já para introduzir esses assuntos de uso da camisinha, da pílula anticoncepcional? A ida ao ebiatra pode ser mais cedo, 9, 10 anos. A partir dos 10 anos pode ser iniciado. E a gente vai sentindo, de acordo com a consulta, o primeiro contato, o segundo, em que pé está aquele adolescente. Porque, de repente, você não adianta você se adiantar para falar, por exemplo, sobre anticoncepção de emergência, se a adolescente ou o adolescente estão mais ligados, assim, no primeiro beijo, né? A gente tem que ir tateando conforme o adolescente ou o jovem. Mas é importante, desde o começo, a gente estar à disposição, né? Tanto os profissionais de saúde quanto a família, para conversar, né? Para conversar, pode falar. Não, que hoje a indicação da vacina para o HPV é a partir de qual idade? Então, existem 2 tipos de vacina. Tem a vacina que protege contra 4 tipos e tem a vacina que protege contra 2 tipos, dependendo a partir dos 9 ou a partir dos 10 anos. O ideal, inclusive, o recomendado é que se faça a vacinação antes do início da relação sexual, antes do início de qualquer contato sexual, não só a relação sexual propriamente dita, né? Agora eu queria perguntar aqui uma coisa para as mães que até perguntaram para a gente no Facebook do Papo de Mãe. Outro dia fizemos um programa sobre filho na balada. Então, que as mães muito preocupadas, daqui a pouco vocês vão passar por isso, porque começa... Aí uma mãe perguntou assim, mas o que é pior, é o filho na balada ou o filho grudado na namorada? Respondam para essa mãe. Eu acho na balada. Você prefere grudado na namorada? Porque pelo menos grudado na namorada tá beijando uma só. Vocês também? O que vocês acham disso? É melhor ter uma namorada? Você acha? Melhor, você fica mais tranquila? Na balada tem bebida, né? Acontece umas coisas mais preocupantes, bebida, droga. E que tipo de sogra você é? Ou vai ser? Eu espero que seja uma boa sogra, né? A gente sempre acha que a gente é melhor às vezes do que é. Você acha que você vai ter ciúme dos meninos e não tem das meninas? Ou não é uma questão de ciúme, é uma preocupação que daí é igual com todos? Eu acho que a preocupação é igual com todos, sabe? Eu vou interromper, a conversa continua no próximo bloco, tá bom? E a gente vai chamar os adolescentes para conversar com eles. O Papo de Mãe volta já. Me diz o que você acha dessa gurizada começar a namorar tão cedo? Então, eu acho que eles ainda são muito imaturos para começar a namorar cedo, assim, né? Eu sei que as coisas, os tempos estão diferentes, né? Da nossa época, da minha época pelo menos, mas eu acho que eles não têm ainda segurança e maturidade para um relacionamento ainda sério. Você teve um primeiro namorado, você se lembra? Sim, mas eu já tinha uns 17 anos. E quais são as lembranças que você tem? Você acha que o primeiro amor ele é inesquecível, assim, como que? Com certeza, tem que ser uma lembrança agradável, não pode ser algo que vai marcar de forma negativa a gente, né? Eu sei que ela é muito novinha ainda, né? Mas você lembra do seu primeiro namorado? O primeiro a gente nunca esquece, né? Lembro sim. Conta um pouco. Nossa, coisa de criança, né? Infantil, né? Aquela paixãozinha de mãos dadas, de beijinho só de selinho, né?
Então, a Isabela tem 12 anos e ela me falou que ela ainda não tem o primeiro namorado. Não aconteceu nem assim o primeiro amor, não aconteceu um primeiro beijo, nada, não teve nem uma paquerinha ainda? Não. Mas você tá procurando? Como é que é? Não. Quem não chegou era certa, não sei. O Rodrigo tem 16 e você já tá namorando? Eu namorei 2 meses. Com quantos anos? Com 16, no caso. 16. Foi o primeiro namoro, 16 anos. É? Não, na verdade eu comecei, eu tinha 15 ainda. Aí o que eu fiz 16, dia 29. Aí eu tava namorando ainda, só que eu terminei já. Pô, é um cara experiente. Esse aqui já, assim... Experiência, sim. Grande experiência em namoro. Namorei 2 meses só. E só tive uma namorada. E como é que foi com a família, assim? Tipo, seus pais e tudo? O que eles... Então, desculpa o palavrão. Não. Quando eu comecei a namorar, assim, minha família teve uma reação meio... primeira namorada é normal, a família tem essa reação. Mas foi tranquilo, assim, os meus pais aceitaram, muito bem. E os pais dela também, sabe? Você acha que rola aquela história assim, tipo, o teu pai dá a maior força e a mãe fica mais enciumada? Acho que acontece em algumas famílias, sim. Mas no meu caso, minha mãe zero. Minha mãe não é nada ciumenta, assim, com a minha namorada não foi nada ciumenta, foi tudo bem. Meu pai também, tranquilo. Ah, então tá. E agora você tá sozinho? Tô sozinho, meninas, tô solteiro. Se tiverem algum interesse. E agora nós vamos conversar com esses jovens aqui também, né? Vieram todos aqui pra frente pra gente saber como é que andam os namoros. Todos disseram que topam conversar, mas vocês ficam à vontade também, porque como as mães estão aqui, se a gente perguntar alguma coisa que vocês não querem responder, também não precisa, né? Uhum. A gente vai conversar com a Luísa, que tá com 13 anos. Isso. E você terminou o seu namoro, é isso, Luísa? Eu terminei meu namoro porque foi algo meio complicado. Não sei se vocês vão entender, mas, assim, meu namorado... Ele falou para uma amiga minha que ele tinha me traído com 5 meninas. Ai, que chato! Só que depois eu descobri que isso era mentira e só era um teste para ver se eu acreditava na minha amiga, que ela tinha me contado isso, ou nele. Ah, que coisa! Não, que complicado. Se era, era um teste para ver em que eu acreditava, porque... Mas ele nem falou, olha, eu não tava te traindo, ele nem falou isso, sabe? Então eu acreditei na minha amiga. Aí você perdeu a confiança. Isso, eu perdi a confiança e... E pra que fazer isso? Eu não sei, é pra ver se eu acreditava nele ou nela. Se eu acreditava no amor dele ou na minha amiga. E eu acho isso uma besteira. E você deixou de gostar dele? Deixei. Bom, que bom. Mas então foi você que terminou? Isso, fui eu que terminei. Então você estava decidida. E daí ficou resolvido, assim? Sim. E vocês são da mesma escola? Não, ele estuda em uma escola diferente. Então você namorou quanto tempo, Luísa? Assim, ia fazer 1 mês. Então... E você achou legal esse seu primeiro namoro? Eu achei uma experiência bem legal. Seu nome qual é? Carlos Eduardo, mas pode me chamar de Cadu. Cadu tem quantos anos, Cadu? 14. 14. E você já teve uma namorada? Não, né? Você vai tentando, mas às vezes dá certo, às vezes não. Você já ficou apaixonado por uma menina? Já, até cheguei a escrever uma carta pra ela, mas ela acabou não aceitando. Ah, é? E daí ela responde, como é que é isso? De gostar de alguém, de escrever, de se declarar mesmo e não ser correspondido? É meio chato, né? Você tem aquele amor platônico, aí depois você descobre que a pessoa não gosta, você se sente mal. E passou? Passou, mas levou um tempo, assim. Tá legal, vamos conversar com a sua irmã, então. A Gabi. Gabi, bom, vocês são gêmeos, né? Uhum. E você, já teve o primeiro namorado? Já foi muito apaixonada? Eu já fui, mas não tanto, porque eu acho que quando você gosta de alguém e não é correspondido, você tem que meio que deixar de lado. Só que às vezes você não consegue, ou você gosta muito, assim. E você gostava de um menino mais velho ou era da sua idade, Gabi? Não, era da minha idade. Da sua idade. E como é que é isso de gostar de alguém? Dá vontade de se declarar ou dá vontade de deixar só pra você? Como é que é? Às vezes dá vontade de falar, mas se a pessoa não gostar, você fica meio com vergonha que as pessoas vão falar. Mas é ruim quando você tem um amor meio que não corresponde. E você chegou a falar com o menino? Ele soube, só que eu não falei. Mas foi meio ruim, assim, porque se eu falasse seria melhor do que saber por outras pessoas. João, você tá com quantos anos? 13. Você namora há quanto tempo?
desde o começo do ano, mas assim, no Dia dos Namorados foi quando eu pedi ela. Então, Como é que foi isso de pedir em namoro? Que a sua mãe já contou pra gente que você é romântico. Não, é porque assim, eu tava pensando, desde que eu tava ficando com ela, como a gente chama hoje em dia, tava desde o começo do ano. Aí eu tava pensando em pedir ela, porque eu gostava dela, ela gostava de mim. Aí eu pensei, uma data que deixasse meio marcante, assim. Aí, por que não o Dia dos Namorados? Tava chegando. Aí eu aproveitei, no Dia dos Namorados eu pedi ela. Aí ela aceitou. E, João, você tem essa preocupação de não deixar de sair com seus amigos, de preservar as amizades para depois você ficar sem amigos? O negócio é você manter o equilíbrio entre os dois. Que nem, minha namorada não é da minha escola, meus amigos são da minha escola. Então, você já tem relacionamento com seus amigos na escola, você já passa certo tempo com eles, e fora da escola também. Porque não pode ser aquela coisa super intensa que não faz outra coisa a não ser ficar com a namorada, Deixar né? de ficar com os amigos. E a sua irmã apoia o seu namoro? Sei lá. Apoia, Tatá, Você namoro? apoia, Tatá? Ana Luísa, quantos anos você tem? 6. 6? E você gosta da namorada do seu irmão? Mais ou menos. Você conhece a Bia? Não, mas ele me mostrou uma foto no celular. Você já viu ela na foto. Então você não conhece ela. Não? E você acha legal seu irmão tá namorando? E você tem namorado ou você é muito pequena para isso? Pequena. É pequena, né? Só de brincadeira, né? Pode brincar só. Então, a gente vê eles como cada um vivencia momentos diferentes, assim, né? Por isso que o atendimento no consultório tem que ser tão individualizado, não tem uma regra mesmo, né? É individualizado e personalizado. Inclusive, tem um momento na consulta do adolescente que difere da consulta do pediatra, em que a gente conversa só com o adolescente, para ele poder expor, de repente, lembranças ou momentos que ele ou ela teve na vida, ou algum sentimento que de repente não fica, não quer falar para todo mundo. E coisas que né? os pais não precisam ficar sabendo. Não, né? assim, dependendo da situação, realmente, se é um sentimento, uma coisa assim, a gente não precisa obrigatoriamente quebrar esse sigilo, né? É uma coisa que a gente garante na consulta. Porque os pais não devem forçar, né? Tem coisas que eles podem guardar só para eles, né, Priscila? É necessário, né, ter essa distância. Os adolescentes entre si, os irmãos, né, terem os segredos. Isso faz parte do crescimento, né? Não é? Tem coisas que eles gostam de falar mais com os amigos, do né? que com os pais, né? Uma coisa que eu acho importante falar é que nas consultas também, né, Bianca, não tem só esse caráter informativo, né, de informar questões biológicas e tal, porque isso acho que hoje em dia todo mundo sabe, né? Os adolescentes têm um acesso muito livre a tudo isso, né? Mas são questões, assim, dos sentimentos, né? Como você falou, de projetos de vida, né? Adolescente é muito inconsequente. Então, falar do futuro, do que pensa, isso já faz uma diferença, assim. Dos outros também, né? Porque você não vai fazer com seu namorado alguma coisa que você não gostaria que fizessem com você. De respeitar os outros, né? E até do sentimento, até, não sei, na hora de terminar um namoro também deve ser difícil, né? Você fica preocupado, como é que faz para ir lá e dar o pé na bunda de alguém, né? A pessoa vai ficar chateada, mas tem um jeito de não ofender também. Hoje em dia é tão fácil, né? Para alguns adolescentes, mandam uma mensagem, né? Um e-mail, termina. E esse negócio de acesso à informação, a gente já fez outros programas sobre internet, eles acabam indo na internet. Tem que tomar muito cuidado com o que se pesquisa, né? Então, acho que os pais têm que ficar atentos também com o que eles pesquisam na internet, né? E também não tornar público, por exemplo, quando briga, quando termina um relacionamento, não tornar aquilo público na internet e xingar e falar mal. A internet acaba tem seu lado bom e seu lado ruim. E a gente fica preocupado, né? Com redes sociais. A gente sempre tem que estar lá supervisionando. Acho que tem que ter uma orientação do que coloca ali, né? Para você não expor a criança, o adolescente. Seus filhos estão nas redes sociais, Direto, Facebook? às vezes eles preferem ficar em casa do que sair com a gente ou sair para algum lugar.
ficar na internet. Às vezes tem que ter que segurar um pouquinho. E você fica de olho no que eles estão olhando, no que eles estão pesquisando na internet? Ou... Eu sou um pouco relapsa nessa parte, eu não tenho pego não, mas o correto eu sei que é você dar uma olhadinha, né? Porque é uma preocupação a mais, né, André, Com dessa certeza. geração? Essa coisa de Facebook, né? Assim que você põe que os olhos não veem, o Facebook conta, né? Aquela coisa. E eu era amiga dele no Facebook. Aí eu bloqueei. Aí ele me bloqueou. Porque às vezes eu escrevia, que é isso? O que significa, sabe? Eu também não devia, mas tinha umas coisas que eu dava minha opinião ali, só tinha os amigos, aí ficava chato a mãe, né, no Facebook. Assim. Mas tem coisas que de acordo com a idade, viu, João? A mãe tem que ficar mesmo, não tem jeito. E assim, eu olho assim, né, a gente tem que ir acompanhando, tem que acompanhar. Esse negócio de internet é muito preocupante, é muito complicado. Na nossa época era o diário, que era uma delícia, que era desse tamanho, você guardava tudo, o papel da bala. Hoje em dia não tem mais isso. O que está acontecendo está ali, né? Então, tem coisas que é tão emoção nessa idade, que os hormônios estão a milhão, que você vai lá e despeja aquilo. Tem que tomar cuidado para não se expor. A gente está falando dos riscos, mas, como a gente disse, tem coisa boa também na internet. A gente, por exemplo, no Papo de Mãe, recebe muitas mensagens dos telespectadores, tanto nas redes sociais ou então também por e-mail. E eu queria até aproveitar para ler algumas mensagens que a gente recebe, porque os telespectadores escrevem com tanto carinho que às vezes a gente aproveita aqui um tempinho para mandar um beijo para eles. Então, olha, a Mariana Becker Gomes, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, disse que adora o programa, que sempre manda sugestões e pediu para a gente mandar um beijinho para a filhota dela, a Anitta. Então, um beijinho para a Anitta, né, Rô? Ela tem 3 meses, a Anitta, fofa, um bebezinho. A Ibéria Ferreira disse o seguinte, o Papo de Mãe tem feito diferença na minha maneira de ver o crescimento de uma criança. É crescer, educar, dar carinho na medida certa, observar. E isso o Papo de Mãe tem feito a diferença. Então, a Ibéria, os filhos dela são a Keila e o Samuel. Ela é de Itaboraí, no Rio de Janeiro. O Alexandre Barbosa, de Santo André, São Paulo, né, Grande São Paulo, disse o seguinte: tenho um filho de 2 anos e hoje pai e mãe precisam decidir juntos como contribuir na educação dos filhos. Quer dizer, é Papo de Mãe, os pais assistem também, é para a família toda. A Ana Valéria, de Recife, Pernambuco, disse o seguinte: sou bibliotecária e tenho um filho de 3 anos. As pautas do programa são muito interessantes. Conhecimento nunca é demais, principalmente no que diz respeito aos nossos filhos. Meus sinceros agradecimentos e parabéns pelo maravilhoso programa. Aí a Ana Valéria também pediu para a gente mandar um beijão para a mãe dela, a Maria, que tem o apelido de Bezinha, que segundo a Ana Valéria é a avó mais maravilhosa do mundo. E olha, eu tenho a mensagem aqui da Sônia Marques, que também é de Recife. Ela diz o seguinte: eu gosto muito do Papo de Mãe e tenho uma filha, Anaí. E eu tenho um recadinho também da Zi Torres. Ela diz o seguinte: adoro o seu programa, meu nome é Zi. E os filhos são Tatiana, de 26 anos, e Hugo, com quase 23. Ela é de Curitiba. E eu quero mandar um beijo para a Caterine, que é nossa telespectadora e sempre participa das redes sociais, mandando recadinhos para a gente. Ela escreveu o seguinte: o verdadeiro sentido da vida de uma mulher mãe e sua essência está em olhar para seu filho e poder dizer o quanto o ama. Ela é de Osasco e diz que adora o programa e o programa tem ajudado muito com o desenvolvimento dos irmãos dela, o Roberto, de 18, e o Davi, de 4 anos. Ela não é mãe, mas nós temos muitas telespectadoras que não são mãe e que gostam muito do programa. A Caterina é super novinha e ela diz pra gente que ela assiste porque ela gosta de ajudar a mãe e assiste por causa dos irmãos, assiste como filha também, então os filhos também podem assistir o Papo de Mãe. Né? E Mariana, a Priscila tem uma bebezinha de 4 meses, né, Isso. Priscila? E tem uma história linda aí, que a sua filha tem o nome, a Lina, né? Tem o nome da sua avó, que completou esse ano 100 anos, Exatamente, é isso? Foi uma homenagem? Foi uma homenagem. A Priscila podia ter participado de outro programa que a gente fez, que é parto natural, porque você teve o parto em casa, com toda uma estrutura, foi isso? Foi. E você tem um filho mais velho? 2 anos. Que é o? Nuno. O Nuno. E o Nuno não nasceu em casa? Não. Só a Lina. E a Bianca não tem filhos ainda? Por enquanto não, ainda não.
Então, obrigada a todos por terem vindo. A gente vai passar uma última rodada para quem quiser divulgar site, Facebook. Vocês querem divulgar Facebook? Pode divulgar, mamãe? Então, vocês fiquem à vontade, tá bom? Você quer divulgar alguma coisa? Não. Quer mandar um beijo para alguém? Para a família. Obrigada. E você? Também só um beijo para a família, para meu marido e os outros 2 que não estão aqui. Mas sempre está no coração da gente, então, só isso. Obrigada. Eu quero mandar um beijo muito especial para o pediatra do João, Dr. Eduardo, porque ele é o máximo. Ele conversa muito com o João. E um beijo lá para a escola, que também é bem legal. O Walter, muito legal. O Walter, que até apareceu no vídeo. Então a gente queria mandar um beijo para a escola especial. Legal. Qual que é o nome da escola? Ofélia Fonseca. Que é a escola onde a gente vai fazer a reportagem. Legal. E vocês também querem mandar algum último recado? Não? Eu queria mandar um beijo pro meu pai, pros meus avós, pros meus tios, pros meus primos e pra minha melhor amiga, que ela se chama Isabela Moneta. Tá bom? E vocês, crianças? Ninguém mais? Não? Quer mandar um beijo pra namorada? Tem que mandar um beijo pra namorada. Ele é tão romântico? Eu queria mandar um beijo pra minha namorada, né? Pros meus amigos da Ofélia. Como chama sua namorada mesmo? Minha namorada Bia. A Bia. Tá bom. E Priscila, tem algum site ou e-mail para deixar para quem quiser entrar em contato com você, tirar outras dúvidas? Pode mandar um e-mail para o pegalvas@hotmail.com. Tá legal, obrigada. E a Bianca, tem site? Eu tenho um e-mail, é biancargl@gmail.com. Tenho um consultório onde eu atendo a ebiatria e a pediatria em geral, que é aqui em São Paulo. Obrigada. Então, obrigada mais uma vez por terem vindo. E olha, o próximo programa, logo vocês vão passar por isso, porque nós vamos falar sobre vestibular, Enem, SISU. Você já sabe o que todas essas siglas significam? Um novo sofrimento para os pais, viu? E como fica a escolha da profissão? Um bom programa para pais e filhos assistirem juntos. Continue com a gente durante a semana no site, nas redes sociais. O Papo de Mãe nunca para. E até a próxima aqui na TV Brasil. Até! Obrigada, gente. O programa foi ótimo, viu? Muito legal a participação de vocês. Meu Deus do céu, é uma loucura. Elas saem correndo atrás dele na hora do recreio. É bem difícil porque as meninas sendo meio ásperas, a gente não entende muito bem como elas estão, porque uma hora elas são de um jeito e outra hora elas são de outro com a gente. Deixa eu te contar, isso não muda não depois que você crescer, sabia? As mulheres são meio complicadinhas mesmo. Só tá começando, né? Eu acho que agora que começa e não vai ter fim mesmo.